e eu vivo cheio. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro 33616666. Minas Gerais. Ao vivo conosco também o repórter Samuel Venâncio. Diga aí, Samuel. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Boa tarde para amigo ligado no Rádio Esportes, Júnior Brasil, ouvinte da Rádio de Minas. É o Cruzeiro nesta quarta-feira, o time que foi liberado depois de um encontro na manhã de hoje do Ricardo Trubisky, novo diretor de futebol, com o elenco na Toca da Raposa 2. E aí teve uma conversa, obviamente, com o departamento médico, com a preparação física e aquelas recomendações de prevenção por causa do coronavírus. Então, ninguém está aí para viajar, para sair de Belo Horizonte, para evitar aglomeração, para fazer atividade somente de forma individual, para evitar academia, até mesmo a academia do prédio. É a recomendação do Departamento Médico do Cruzeiro neste momento de paralisação de todas as atividades. O Cruzeiro que já havia paralisado o trabalho da base, o trabalho do futebol feminino e agora também do time profissional por período indeterminado por causa desta situação do coronavírus. Daqui a pouco vamos atualizar a vinda de Anderson Moreira. Ontem à noite, já no Bastidores, com o Thiago Reis, com o Cadu Doné, trouxemos a informação, a proposta oficial que foi feita, e aí o Anderson Moreira, de primeira, ele aceitou, comunicou o presidente do Ceará, que estava deixando o clube, e agora finaliza os detalhes. Vamos trazer mais dentro aqui do Rádio Esportes. Primeiro, 12:09, nosso Emerson Pansieri conversou com o goleiro Fábio, e ele faz um balanço, um raio-x da atual situação do Cruzeiro na temporada. E aí, Fábio? A gente tem que ser realista, velho. O torcedor é inteligente, sabe de toda a dificuldade do Cruzeiro. E a gente só precisa olhar um pouco para trás. As equipes que caíram para a segunda divisão, todas tinham um orçamento de primeira divisão. E mesmo assim encontraram muita dificuldade. Algumas pelejaram para conseguir retornar, outras não conseguiram. Então a gente tem que ser realista. Independente da situação financeira do Cruzeiro, mano, a gente precisa de um time competitivo, um time que vai conseguir, dentro de todas as adversidades, jogar, independente de jogar em casa, fora, porque o nosso único objetivo é voltar para a Série A. O que está acontecendo dentro do Campeonato Mineiro, o que aconteceu dentro da Copa do Brasil, principalmente no jogo do CRB, isso serve para a gente de alerta. A gente tem que pegar isso e ver que precisa de muita coisa. Não só treinador saindo que vai resolver a nossa situação. Nós precisamos de jogadores que estejam aptos a vestir a camisa do Cruzeiro. Todos nós temos a parcela, os outros jogadores que estão aqui, mas a gente pegou, infelizmente, a equipe sub-20, jogou uma baita de uma responsabilidade, de um descenso para a segunda divisão. Muitos desses jogadores nem jogavam no sub-20, hoje são titulares. É lógico que tem que também corresponder, porque as oportunidades na equipe profissional aparecem nesses momentos, mas não de um time todo, entendeu? Então a gente chegando, jogadores contratados, às vezes nem com ritmo, mas querem fazer o melhor para ajudar os companheiros, entendeu? Então o futebol é bem transparente, cara. Só não enxerga quem não quer. A gente precisa de uma equipe que consiga envergar a camisa do Cruzeiro, a responsabilidade que é vestir a camisa do Cruzeiro e a responsabilidade que é a reconstrução do Cruzeiro nesse ano de 2020. Muito bem, 12:12, agora marcando o relógio da Itatiaia, Júnior Brasil, uma das lideranças deste elenco do Cruzeiro, e uma palavra importante do Fábio para o Cruzeiro se recuperar na temporada 2020, hein, Brasil? Um abraço, Samuel. E a cobrança do Fábio, ele já fez isso em outras oportunidades, ela é oportuna, é séria e procede. O Cruzeiro precisa sim estar atento a tudo isso que está acontecendo, a qualificar o grupo. O problema não é só uma questão que passa pelo treinador, não é tão simples assim. O Cruzeiro transformou, perdeu muita qualidade com a saída de vários jogadores, então precisa ser feito um trabalho e o Cruzeiro precisa, Samuel, ser mais assertivo nas contratações. Alguns jogadores, a gente sabe, o Cruzeiro não vai encontrar cara
top que vai querer vir jogar no Cruzeiro. Não, esse quer uma Série A no momento. Tanto que o Cruzeiro buscou jogadores que querem dar a volta por cima, como o Everton Felipe, mas não pode contratar errado como contratou um João Lucas, um Robertson, jogadores que a gente já sabia que não iam virar. Então, que a diretoria seja mais certeira nas contratações para qualificar o grupo. É preciso com urgência para iniciar esse trabalho do Anderson. Pois é, e o Anderson, então, a situação dele é a seguinte. Desde que o Cruzeiro anunciou ontem o Ricardo Drubski, trouxemos aqui mesmo no Rádio Esportes, que o Anderson Moreira, naquele momento, passava a ser o plano A. E até o único, né? Por um desejo do próprio Anderson. Todo mundo sabia e sabe que o Anderson sempre teve este desejo de trabalhar no time profissional do Cruzeiro. Teve uma carreira na base do Cruzeiro muito vitoriosa, principalmente naquele ano de 2007, com o Ricardo Drubski, que era o comandante do Anderson, né? O Anderson técnico do time júnior, campeão da Copa São Paulo, campeão do Brasileiro da categoria. E o Anderson nunca escondeu isso. Ele tem um outro, foi grande jogador do Cruzeiro na sua comissão técnica, o Luiz Fernando Flores, que sempre acompanha o Anderson Moreira. E aí o que faltava? A proposta oficial. Tanto é que o Anderson Moreira, ele deixa um trabalho invicto no Ceará, com 72% de aproveitamento, em 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. Ele pegou o Ceará do Argel, que estava uma draga na temporada. Colocou o Ceará na terceira fase da Copa do Brasil e com vantagem diante do Vitória, vencendo o jogo de ida por 1-0. Colocou o Ceará na zona de classificação na Copa do Nordeste. E aí, claro que o presidente lá não queria, mas o presidente lá é o mesmo que demitiu o Anderson em outubro do ano passado, quando ele estava com o Ceará, é verdade, 7, 8 jogos sem vencer no Brasileiro da Série A, mas estava 3, 4 pontos à frente do primeiro time da zona de rebaixamento. E aí, depois de um jogo no Independência, o Ceará saiu vencendo o Atlético virou 2-1, ele anunciou a demissão do Anderson Moreira. O Anderson voltou agora, tinha uma multa baixa, o Cruzeiro sabia disso, vai pagar essa multa, se não me engano, de R$260 mil. E aí, o presidente do Ceará não pôde fazer nada. O Anderson, ele só pedia ao Cruzeiro a proposta oficial. Tanto é que não tem nem reajuste salarial, vem para receber o mesmo que estava recebendo no Ceará, com toda a comissão técnica, e aí agora finaliza os detalhes da rescisão para vir para BH e para assinar o contrato com o Cruzeiro de uma temporada até o final de 2020, com opção de renovação. Eu falei com o Anderson ainda no final da noite de ontem, e aí o Anderson, ele disse o seguinte, que está muito confiante de que o Cruzeiro vai terminar bem a temporada. Então finaliza esses detalhes. Anderson Moreira será oficializado em breve como novo técnico do Cruzeiro Júnior Brasil. E uma boa, viu, Samuel? Dos nomes, sem dúvida aí, entre ele e o Guto, que também foi falado, prefiro o Anderson, essa afinidade que ele tem com o Ricardo é algo positivo. E para o momento, eu vejo que é um nome ideal, que ele tenha sucesso, mas que também busquem qualificar o grupo, ouvir o que ele e o Ricardo podem somar nesse momento, para que o Cruzeiro se fortaleça para a grande pedreira que vai ter aí na Série B. Uma boa, sucesso para ele, Samuel. Pois é, então vamos aguardar esta chegada do Anderson Moreira para finalizar todos os detalhes e ser anunciado como novo técnico do Cruzeiro. E aí, claro que o Anderson vai fazer um balanço do elenco do Cruzeiro, quem ele vai querer aí de reforço para a sequência da temporada, o próprio núcleo gestor, que é aí o futebol sendo comandado principalmente pelo Carlos Ferreira Rocha, para traçar todo o diagnóstico e tentar no mercado reforços que possam contribuir para este momento do Cruzeiro. Então começou hoje a paralisação na Toca da Raposa 2 também, todos os atletas com recomendação, e aí
quase ninguém com nenhum problema aí. Os últimos a estarem no DM, o Robinho e o Edilson, eles vão intensificar aí os trabalhos em casa, né? Mas nenhum tinha lesão importante. Então o Cruzeiro tá zerado aí para quando voltar e quando vai voltar também o futebol na temporada de 2020. Mas claro que hoje a notícia principal é este quase acerto. Só falta oficializar, mas Anderson Moreira vem aí para ser o novo técnico do Cruzeiro. Daqui a pouco